Bem, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, a continuidade do estudo do livro do Apocalipse. Vamos abrir no capítulo 13 deste livro. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 16 a 18. Apocalipse, capítulo de número 13, versículos de 16 a 18. Então, tendo encontrado, eu vou ler o versículo 16, os irmãos, unindo as suas vozes, lê o versículo 17. Apocalipse, capítulo 13, verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos orar. Nosso Senhor Deus, pedimos sabedoria que vem do alto e vem de Ti para nós, para podermos, Senhor Deus, compreender, para poder saber apresentar Tua palavra. Ilumina, Senhor Deus, os corações dos que estão aqui presentes, para que a Sua palavra possa chegar em seus corações. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos ao Senhor que nos perdoe, nos purifique de toda injustiça, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Muito bem, nós passamos basicamente um mês, devido a nossa final de ano e a conferência, então a gente não expomos este livro como nós vínhamos. Então vamos lembrar um pouco aqui, contextualizar onde nós estamos. O capítulo 13 começa com João, ele falando sobre a besta que ele disse que viu emergir do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 antenas, e sobre a cabeça o nome de blasfêmia. Ele diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo, como pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder. Então nós temos aqui a besta que surge, mas o personagem principal aqui, que é o dragão, e que ele explica no capítulo 12, que é a antiga serpente, que se chama diabo. Então ele trabalhando como uma trindade, ele está ali para imitar o Senhor Deus. Ele tem uma besta que politicamente irá lhe servir. Só que essa besta, aparentemente, ela morre. Aparentemente. E diz que também ela ressuscita. E isso é uma maneira da gente ver que ele quer imitar também a Jesus Cristo. Então, surge agora em versículo 11, uma outra besta. Ele diz que via emergir da terra, a outra foi do mar, essa da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Tinha aparência de algo religioso, tinha uma aparência de algo santo, tinha aparência de piedoso, mas na realidade se trata da
da pessoa com todas as características de Satanás. Então essa besta está para promover, essa besta está para elevar a segunda besta que foi morta. Então ela vai propagar ela a tal ponto que lemos no versículo de número 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela ferida a espada e sobreviveu. E foi-lhe dada comunicar fogo a imagem à besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então essa aqui ela vem promover a primeira besta, e ela vem obrigar as pessoas a adorar ela, a segunda besta. E ela vai fazer de tudo para levar as pessoas a adorarem a primeira besta. Chegando aos versículos que nós lemos, 16 e 17, é nos dito que a todos os pequenos e grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que seja lhe dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Nesta noite nós vamos estudar um pouco, nós vamos dividir em duas mensagens esses versículos lidos. Nessa primeira parte nós vamos estudar sobre o que significa. De antemão não iremos detalhar o que nós queremos comunicar como ensinamento sobre esses 3 versículos, mas o que significa a marca da besta? Como algumas pessoas elas têm pensado, exposto, ensinado, como algumas escolas têm se pronunciado. O que queremos dizer é que a Bíblia ela não diz uma coisa exata, então nós não podemos ir além daquilo que ela não diz. Suposições, às vezes nos leva a erros sérios. Então nós não queremos fazer isto. Mas uma coisa é dita. Em versículo de número 17 e 18 diz: para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tem esse selo, essa marca. E essa marca é o nome da besta ou o número do seu nome. E o versículo 18 vai dizer que o número é 666, 666. Então existe algo que a Bíblia diz e que nós podemos trabalhar em cima de algumas perguntas. O que significa então quando ele diz o número é um número de homem, 666? Satanás ele é aquele que imita, ele é um imitador, ele está para imitar tudo que diz respeito ao Criador. Ele quis sentar no trono de Deus, ele queria subir às mais altas nuvens, diz lá em Isaías. Ele queria usurpar o trono de Deus. Ele é altamente audacioso. Ele é uma criatura audaciosa. E de lá ele foi expulso, vive em uma dimensão, em uma região. E no capítulo 12 nós lemos, ele vive a acusar os filhos de Deus, os irmãos, acusar eles de dia e de noite. Paulo diz no livro de Efésios que ele e suas hostes de demônio, de anjos caídos estão lá. A nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra esses seres invisíveis nessas regiões celestes. E nos leva a ver a necessidade de estar preparado com a armadura do próprio Deus, diz lá, para poder resisti-lo firme. Pois bem, então vamos buscar algumas colocações, e tenha em mente
a seguinte mensagem de início: Deus, Ele nos quer, Ele nos chamou para nós sermos totalmente dele. Deus nos quer totalmente diligenciado a Ele, porque os filhos de Deus são aqueles que reconhecem-o como Salvador e Senhor de suas vidas. Satanás, dentro desse período de tribulação, é assim que nós cremos, esses acontecimentos que está acontecendo lá no período dos 3 anos e meio, ele quer que as pessoas sirvam em espírito a Ele e com toda diligência, tenha Ele como o Senhor de suas vidas também. Eis a expressão, a marca, que é aqueles que de fato o têm como o seu Senhor, aqueles que realmente o sabe quem está lá, e por isso eles afirmam serem seus seguidores. A marca da besta, eu queria logo dizer que se trata de algo onde as pessoas irão manifestar de uma maneira bem diligente. Primeiramente, vamos ver o que significa uma marca, né? Na Bíblia é bem presente quando nós estudamos sobre marca. Logo de início, alguns pensam, por exemplo, que quando se trata da marca da besta, alguns chegam a afirmar, alguns intérpretes, que a marca da besta seria algumas moedas americanas têm apresentado um desenho, um design que realça de fato um número, e eles chegam a afirmar que a marca será uma moeda e que vai estar relacionado à besta, e que as pessoas irão tê-la, por isso, nas suas mãos. Outros afirmam que a marca da besta seria a desobediência ao sábado e a observância ao domingo. Então, vocês sabem mais ou menos quem pensa desse jeito, e eles vão lá dissertar muito bem quanto a isso daqui. Outras escolas chegam a afirmar que já circula a marca da besta, naquele período será de maneira mais eficaz. Hoje nós temos as código de barra, existem os chipres, então o Brasil, por exemplo, não faz muito tempo que estava estudando a possibilidade de pessoas já terem um chip na mão, com todas as suas informações, conta bancária e assim por diante. Então, alguns dizem que isso será a marca da besta, que vai identificar com a besta. E assim, existem outras observâncias quanto a isso daí, mas essas são as mais populares, as mais fortes. E eu quero levar os irmãos para uma linha que não que a gente não deve ver somente aquilo que é externo, aquilo que se vê, uma vez que o que ele vai trabalhar é no coração da pessoa. Então nós vamos ver uma marca um pouco mais diferente para isso daí. No livro de Gênesis, capítulo 4, é a primeira vez onde nós encontramos ali um selo, uma marca sendo mencionada. No capítulo 4 acontece o primeiro homicídio. Caim assassina seu irmão Abel. E ele recebe logo então o parecer de Deus quanto ao seu homicídio. Ele iria labutar, ele iria suar, ele ia ter uma dificuldade mais em buscar o seu pão. Ele seria uma pessoa
um nômade, ele seria um errante, um nômade. E ele diz, olha, quem me encontrar, me matará. E Deus diz, pois bem, quem matar Caim, quem assassinar Caim, será punido 7 vezes. E coloca um sinal em Caim, como uma maneira de protegê-lo de qualquer pessoa tirar sua vida, para que no percurso de sua vida ele enfrentasse a dificuldade do homicídio. Ele enfrentasse a dificuldade do homicídio que ele praticara. Como foi? Então, aquele sinal era um sinal que externava, era um sinal de proteção, mas também de punição para Caim. Então, servia disso daí. Encontramos também no livro de Êxodo, do livro de Números, onde era marcado, por exemplo, alguns escravos. Então, eles eram marcados e aquele sinal servia como um sinal de identificação. Era uma marca que servia como sinal de identificação. Não, e isso predominou também entre a cultura das pessoas paralela aos judeus na época. Também eles marcavam seus escravos no intuito de identificar o seu dono. Na nossa cultura também, a gente marca o gado, a ovelha, com ferro quente, com o nome, com a sigla da pessoa, para identificar o gado. Fazendas fazem isto. Encontramos marcas, selos, no Antigo Testamento também, quando se referia, por exemplo, aos imperadores, aos reis. Em Daniel, por exemplo, nós encontramos lá no capítulo 6, quando Daniel foi preso nas covas dos leões, então foi selado lá com a pedra, a cova, e selado com selo. O que significa? Ninguém mexe, ninguém toca aqui. Então, significava que tinha uma autoridade, havia selado, ninguém deveria mexer. E o rei fez isso, então o selo servia para isso daí também. Também era bem usado os selos em relação a processos, a compra e venda de terra. Então havia essa marca também, era selado também com algo que foi firmado, um acordo firmado, então era selado isso daí. No livro de Esté, capítulo 8, é delegado a autoridade para o tio de Esté, e ao ser delegada a autoridade para ele agir, é entregue também um anel, e aquilo que ele selava, que ele marcava, então significa que corria para quem lesse uma autoridade sobre aquilo ali, uma valia, tinha um peso, porque uma autoridade, o selo representava uma autoridade real, era aquela marca ali. Quando nós chegamos, por exemplo, no Novo Testamento, está muito ligado essa marca com o Espírito Santo, o selo com o Espírito Santo. E quando nós unimos ali, nós vamos encontrar uma verdade importante por trás dessa marca, espiritualmente falando. E é onde eu queria me demorar com os irmãos. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios. No livro de Efésios. E aqui neste livro, o apóstolo Paulo vai tratar sobre as doutrinas básicas, inclusive é um dos livros que muito aborda sobre a salvação, a doutrina da salvação. Mas você vai ver cristologia aqui sendo realçada muitas vezes
a preposição em Cristo é bem presente, realça muito Cristo na salvação aqui. Paulo menciona bem Deus, o Espírito Santo, é um livro bem completo, juntamente com Romanos, alguns dizem. Mas em capítulo 1, em versículo 13 e 14, nós lemos assim: em quem também vós, e em quem também vós, ele termina no versículo 12 dizendo: a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Aí ele vai: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, aí, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Observe que nós temos aí a palavra aí, o selo, selado, marcado com o Santo Espírito, marcado com o Santo Espírito. E essa marca é uma marca identificadora. Mas veja o que ocorre antes aí. E aqui, esse selo aqui, ele expressa 4 verdades importantes. Primeiramente, segurança. Reflete segurança para nós. Veja aí o que diz. É o penhor da nossa herança. O selo foi selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia da herança. Então é uma segurança, é uma autenticidade, reflete também domínio, autoridade em tudo isso daí. Mas para chegar nisso, ele diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade. E primeiramente nós temos aqui o ouvir a verdade do Evangelho. Em quem também, depois que ouviste a palavra da verdade, ele diz, o Evangelho da salvação. Jesus fala sobre o ouvir o Evangelho. Muitos ouvem a palavra, muitos dão atenção à palavra, mas nem todos que ouvem, de fato, são filhos de Deus. Na continuidade diz aí, tendo também nele crido, tendo também nele colocado a sua fé, também descansando naquilo que o Evangelho diz. Em outras palavras, obedecendo ao que o Evangelho diz. Então não é simplesmente ouvir e engrandecer aquilo que ouve e falar muito bem daquilo que ouvem. Eu até digo hoje, muitas pessoas mandam palavras muito espiritual para outras pessoas, no WhatsApp, no Facebook, nesses meios de comunicação e por aí vai. Então palavras, mas nem conteúdo do Evangelho, nada de conteúdo. O que se deve ouvir aqui, diz a palavra da verdade, o Evangelho, tendo nele crido. Aí diz, é marcado, selado com o Santo Espírito da promessa, é marcado. E isso vai envolver essa marca de pertence, de segurança, essa marca a quem domina sobre nós, essa marca onde vai influenciar a segurança para nós, a genuinidade, a autenticidade daquela pessoa. Então não é simplesmente ouvir a palavra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira geral, está cheio de ouvintes da palavra. Mas falta de fato o crer. Eu entendo que Judas, Simão mágico,
e outros, Demas, foram excelentes ouvintes do Evangelho, mas não creram, não descansaram, confiaram no que o Evangelho lhes falava. Então, para a gente compreender, o selo aqui envolve, essa marca envolve um pertence. O crente foi marcado, ele pertence totalmente a Deus. Ele é totalmente Deus, é uma garantia, ele não despertence mais. Não vai chegar um período que ele diz, não, agora eu não pertenço mais, eu pequei. Não, é uma garantia. Esse selo garante, versículo 14, é o penhor da nossa herança até o resgate. Essa marca garante, ela dá segurança para aquele que creu no Evangelho. Ela traz para aquele que creu no Evangelho confiança eterna, esperança eterna. Por quê? Porque ele creu. E a Bíblia diz, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não é simplesmente ouvir. Você compreende agora? Olha bem essa verdade para a gente entender lá o Apocalipse. O selo aqui, ele vai envolver essa marca espiritual. Ela é manifestada pelo amor que uma pessoa dedica a Deus. Ela sabe que ela pertence a Ele. Ela depositou totalmente a sua fé no Senhor. Ela descansa nele. Ela obedece a Ele. Como muitos fizeram, ela dá a sua vida pelo Evangelho. Ela enfrenta dificuldade por amor ao Evangelho. Como muitos têm feito. Ainda nesse mesmo contexto, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 1, volte um pouco aí. 2 aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 21. Encontraram aí? Diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Mais uma vez, o versículo 22 diz que também nos selou e nos deu o penhor, a garantia do Espírito em nosso coração. O versículo 22 tem a palavra confirma, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ele nos confirma. É assim que a parábola do semeador passa para nós. Ouvimos o Evangelho, então Deus vai nos confirmar por meio da perseverança. Por isso a semente à beira do caminho, em solo rochoso, nos espinhos, em terra preparada, Deus nos prova. Então ainda tem a ver com segurança. Em 2 Timóteo, aqui fala de firmeza. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece o que lhe pertence. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Em outras palavras, é como se fosse um hino aqui. Ele diz: aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou, evidentemente, aquele que professa o nome do Senhor
ele se aparta da injustiça. E ele diz no versículo 19: o firme fundamento de Deus permanece tendo essa marca: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Essa é a marca. Deus conhece os seus. Pois bem, se percebermos bem a questão da marca, quando se trata da igreja de Deus, está relacionado a algo invisível, algo que não se vê, mas algo que se manifesta. O Espírito Santo no coração de uma pessoa não se vê, é uma marca que não se vê, mas é visível. Veja bem, Jesus está conversando com um líder religioso chamado Nicodemos. Ele vem ter com Jesus Cristo à noite, possivelmente com vergonha ou com medo da sua cúpula religiosa que o assistia. Então ele vai ter com Cristo à noite. E ele vai para Cristo e diz: Senhor, creio que vai com alguma curiosidade. E antes que ele faça a pergunta, Jesus disse: Nicodemo, importa que você nasça de novo. Senhor, como é que pode um homem velho poder nascer? Poderá ele voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? E diz: olha, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, veja bem, nós não vemos o vento, nós não tocamos no vento, mas nós sentimos e vemos os efeitos do vento, secando a roupa, batendo no rosto, jogando o cabelo, fazendo a poeira. Ninguém vê o vento, mas vê a manifestação do vento. Aí Jesus diz: assim aquele que é nascido do Espírito, sua vida tem uma mudança. Nicodemos, você está confiando na sua religiosidade para a salvação. Você é mestre em Israel, você é um professor de teologia do Antigo Testamento e não compreende essas coisas, porque essas coisas são discernidas espiritualmente. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo faz morada no coração de uma pessoa, e essa evidência, ela é manifesta por meio da vida da pessoa, do que ela fazia, do que ela faz, do que ela deixou de fazer. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 4, vai dizer que não entristeça, capítulo 4, versículo 30, não entristeça o Espírito Santo, qual for selado, não entristeça o Espírito Santo. Então o cristão, ele é marcado com o Espírito Santo. Agora, no Apocalipse, essa marca, nós encontramos algumas repetições antes de chegar no capítulo 13, onde ele fala disso daí. No capítulo 7 do livro do Apocalipse, versículo 2, nós lemos assim: vi outro anjo que subia, Apocalipse capítulo 7, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz os 4 anjos, aquele às quais foram dado fazer dano na terra e o mar, dizendo: não danifiquei nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte os servos do nosso Deus. Até marcar na fonte os servos do nosso Deus. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. A tribo de Judá foram 12.000, e aí ele vai dizer: esses foram selados. Iremos para o capítulo 9, mais na frente, e veja o versículo 4 também. Ele foi dado e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma,
e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Para que servia o selo de Deus? Na fonte daqueles 144 mil, também para identificação. E aqui eles não sofrem, então era para proteção também, para proteção. No capítulo mais na frente, lá em capítulo 14, versículo 1 e 2, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fonte escrito o seu nome, o nome de seu pai, escrito o seu nome. Então o que nós temos aqui no capítulo 14? Simplesmente uma imitação. A questão da marca, a questão do selo, Satanás está simplesmente imitando aqui o que acontece com Deus. Deus, ele marca os seus. Os que pertencem a Deus, Deus conhece. Ele marcou lá com o Espírito Santo. O cristão tem como sua vida, seu espírito, sua alma, como podemos dizer, como uma morada do Espírito Santo. E essa é uma marca que identifica o cristão para Deus, podemos dizer assim. Mas também ele vem como uma garantia para o cristão. Aqueles 144 mil são identificados por Deus como selados. Deus vai proteger eles, Deus vai resguardar de várias coisas aqueles selados lá. Então ele está aqui imitando também. Esses selados também, eles conduzem nesse selo o nome do Senhor Deus. E eu compreendo que a igreja hoje também, mas nós que fomos selados, você que nasceu de novo, você que é uma nova criatura, você carrega o nome de Cristo sobre você. Lembra em Atos que os cristãos foram vistos, foram reconhecidos como seguidores de Cristo? Pela primeira vez eles foram chamados de cristão. O que significa cristão? Seguidores de Cristo. Cristão significa isto, seguidores de Cristo. Então carregamos esse nome, e os seguidores da besta carregarão o nome dela. Serão marcados e se identificarão como o nome ou o número da besta. Sabe o que isso significa? Obediência total. E aqui eu queria que você compreendesse uma coisa importante. Quando nós lemos assim, a todos pequenos e grandes, aqui não tem distinção. O que ela quer é a obediência total. Todas as classes, pequenos, grandes, pobres, livres, escravos, faz-lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o número. Lembra que aquele que é marcado pela besta, aquele que tem o número da besta, esse tem também sobre ele a ira de Deus. Esse tem sobre eles a ira de Deus. Aqueles que foram selados têm sobre eles a ira de Deus. Enquanto aqueles que pertencem a Deus são protegidos, por outro lado, aqueles que não foram selados com o selo de Deus, todas as catástrofes que vai vir vai ser sobre esses aí. Enquanto que a besta e os seus seguidores irão manifestar também a sua revolta contra os seguidores de Cristo. Eles não vão poder comprar, mas eles têm sobre eles a ira de Deus sobre eles. O cálice da ira de Deus está sobre esses aqui também. Agora, veja
eu queria que você observasse a questão da obediência, que nós vamos ver aqui entre os dois lados. A marca não é simplesmente uma coisa simples como um carimbo na mão, um chip na mão. Nós somos conhecidos, nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, nós cremos na doutrina da eleição dos santos, os cristãos foram eleitos. Nós não cremos que o homem tem um arbítrio livre ou que ele venha a perder a salvação. Cremos que tudo isso são obras de Deus. E quando nós levamos uma observação de que uma simples marca externa torna aquela pessoa um adepto de Satanás, uma simples marca externa, e não falar do coração, então nós estamos dizendo que a pessoa pode mudar de opinião quando quer. E o que nós estamos falando aqui é de totalmente diligência que essas pessoas estão manifestando. É simplesmente carimbou a mão, pronto, estou perdido, não posso voltar mais atrás porque a mão está com o chip, está carimbado, agora eu pertenço, não tem mais jeito. Se aquela pessoa se arrependesse dos seus pecados, isso é espiritual, que não serviria de nada. Então não estamos falando de uma coisa simples externa, não. Estamos falando de algo que vem do coração. E isso nos lembra muito bem quando Jesus ele fez os milagres e algumas pessoas, líderes religiosos, disseram: ele prega, ele expulsa demônio, ele faz isso pelo nome do maioral dos demônios. E Jesus disse que todo pecado é perdoado, mas aquele que peca contra o Espírito Santo não há perdão. Sabe o que significa isso daí? Isso significa um coração totalmente diligenciado, totalmente convicto da obra de Deus, totalmente convicto de quem é Cristo, totalmente convicto de quem é Deus, mas resolve não crer nele, resolve crer nisso. Para esse não há perdão. É por isso que em Hebreus capítulo 6 é impossível aqueles que uma vez provaram da boa palavra de Deus, provaram do dom, provaram das coisas espirituais e caíram. É impossível renovar o arrependimento. Aquelas pessoas, elas ouviram da palavra, do Evangelho Santo, experimentaram do serviço do Senhor, fizeram e resolveram voltar para o mundo, revelando totalmente que não, inclusive o texto vai falar isso aí sobre terra seca, que caiu água e não reagiu. Não tem como mais fazer nada. Ela já ouviu do Evangelho, ela experimentou a boa e agradável resultado da palavra de Deus e prefere o mundo. É impossível renovar o arrependimento. Está totalmente diligenciado a seguir o seu Deus, que ele escolheu. Um coração totalmente disposto. 2 versículos que eu queria que você observasse, para você ver como figura o que eu quero dizer. Por exemplo, o texto que estudamos na reunião dos casais, e texto que foram nos trazidos nesse período de Deuteronômio capítulo 6, mas eu quero aproveitar este de Provérbios, capítulo 7, quando Salomão está instruindo o filho, dizendo: filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Aí veja bem essas palavras: ata-o aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. O que está dizendo? Filho, pega uma caneta, escreve lá. Pega lá uma caneta, escreve na tua mão. Não, ele não está dizendo isso, é algo figurado. O mesmo você vai ler também em Deuteronômio capítulo 6, quando ele está dando instrução em relação aos filhos. O 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos,
e delas fará assentar em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar. Também atará como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e escreverá nas tábuas da tua casa e das portas. Você entende o que ele está falando? Algumas coisas aqui é algo literal. Bote, escreva a palavra nas paredes, em cima, mas no coração, guarda lá dentro. Escreve lá dentro. Inculcar é socar na cabeça do filho. São figuras de linguagem, sempre citando, sempre lembrando. O que Moisés está falando lá? Que a palavra de Deus esteja no coração e no coração dos seus filhos. O que Salomão está dizendo? Que a palavra de Deus esteja no seu coração. E naquilo que você faz, você esteja se lembrando da palavra de Deus. Ata os teus dedos. Está falando de obediência. Aí você entende o que eu estou querendo dizer. É quando nós lemos assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. A marca da besta não se trata de simplesmente uma coisa física. Pode ser que tenha alguma coisa física que eu identifique e que vai combinar justamente numa obediência a ela, seja um chip, seja o que for, do seu nome, do seu número, mas eu quero dizer, o que está envolvido aqui é uma obediência do coração. O que está envolvido aqui é o coração junto. Essas pessoas estão totalmente diligenciadas a obedecer a palavra, a besta, a palavra dela. E os que vão rejeitar a besta, o que vão rejeitar adorar a besta, que vão rejeitar o número, são aqueles que estão totalmente, convictos de que Cristo é o Salvador, de que Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, de que Ele é digno de receber total, mas total adoração, e não a besta. Esses dão a sua vida, esses morrerão e não vão se deixar se levar pelas influências do que a besta está promovendo. Ela quer ser reconhecida como Deus, ela quer ser reconhecida como o Senhor dos Senhores, ela quer ser reconhecida como a divindade, ela quer adoração. E as pessoas que vão adorar diligenciadamente, sabendo quem ela é e desprezando o próprio Deus. Deus já até aqui já se revelou de várias maneiras, e o povo, mesmo sabendo, no capítulo 9, eles não se dobrarão diante de Deus, eles sabem que é Deus, então são diligentemente, eles estão aqui obedecendo a besta. E quando nós lemos aí a marca, o número, na fonte, na mão, você compreendeu que é justamente uma imitação de Deus também. E compreenda, o número, na numerologia bíblica, o número 7 está relacionado a Deus, está relacionado à perfeição. 7 está relacionado à perfeição. No sétimo dia Deus concluiu a sua obra. No sétimo dia Deus terminou a sua obra perfeita. E Deus lá descansou no sétimo dia e viu tudo quanto fizera, e eis que era muito agradável, muito bom. Naquele dia Deus descansou. O dia do Senhor é aquele dia. E qual o dia que antecede o dia do Senhor? É o dia 6. Está relacionado ao homem. E não atinge a perfeição, está relacionado ao homem. O número 6 está relacionado ao homem. E sabe, os 3 números estão relacionados ao homem, a tudo a plenitude do homem. Para a gente compreender que a besta será um homem vil. Será um homem vil. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. E observe comigo ali. Eu vou só ler os versículos em 2 Timóteo capítulo 3.
Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. A palavra egoísta, egoísmo aqui, não entra na contagem das facetas, dos atributos dos homens que promoverão os dias difíceis, não. Na realidade, todas estão relacionadas ao egoísmo. Então, você vai ler assim: os homens serão egoístas, e vírgula, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Olha bem, estou tentando contar: avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. 5, né? Ingratos, irreverente, desafeiçoado, implacáveis, caluniadores. 10, mais uma vez: sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, inimigos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, e tendo forma de piedade, negando entretanto o poder deles. Deu para contar quantos? São 18 atributos dos homens que promoverão os dias difíceis. Aí você lê mais: foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram em casa sorrateiramente, né? E conseguem cativar mulherinhas sobrecarregada de pecado. Eu queria só para você ter essa noção aí: foge também destes. Aqui nós temos a plenitude, aqui nós temos todas as qualidades que formam, todas as qualidades que caracterizam uma pessoa má. Nem todas as pessoas más terão todos esses atributos aí para fazer, mas que caracteriza justamente todas as qualidades de uma pessoa má. E alguns afirmam, eu acho interessante, que 18, como o texto geralmente é dividido em três as qualidades, daria justamente 6, 6, 6, para descrever a plenitude, né? A plenitude da maldade do homem está descrito aqui. A plenitude da maldade do homem. Essas qualidades descrevem a plenitude de um coração totalmente mau. E que uma pessoa ela não atinge todas as 18, mas o anticristo, a besta lá, aquela que emergiu da terra, ela será tão mal, que ela terá justamente o número 66, ela será a plenitude da maldade. Por isso que Paulo chama o homem da iniquidade. O homem da iniquidade, ele será totalmente mau, totalmente, ele manifestará todas as qualidades da maldade. O homem sem Cristo ele já é mau, mas o homem não manifesta a sua plenitude de maldade. Nós sabemos que a maior maldade é rejeitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas o homem ele tem uma consciência, ele não manifesta. Mas o anticristo, aquele que vai promover a adoração à besta, sabe, ele será o homem da iniquidade. Ele será totalmente mau. Ele manifestará toda a sua maldade. Por isso que eu levo você a observar mais. As pessoas se preocupam muito com o número 666. O que será isso? Enquanto isso, não se preocupa justamente que na realidade está relacionado a uma prática dele. As pessoas sendo marcadas porque está totalmente diligenciada, totalmente inclinada, convicta a receber a marca, aquele símbolo lá, porque no coração a marca já está. Da mesma maneira, quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o ato de você confessar a Cristo como Senhor é algo que já está lá dentro.
Você já creu no coração, você está externando algo que já está lá no coração. A marca é apenas externando o que aquelas pessoas de fato querem e creem. É descansar totalmente na maldade, no ministério, no domínio de Satanás lá, naquele período de tribulação. Elas não estão simplesmente sendo marcadas porque eu achei bonita a marca, ou eu quero comprar e vender. Não, o coração está junto, há uma convicção. Então, as pessoas se preocupam muito o que seria marca, o que seria isso. Está mais ligado à diligência do coração da pessoa. Ele está lá para imitar Cristo. O cristão é selado com o Espírito Santo, é marcado com o Espírito Santo. E ali ele tem a garantia. Ali ele está confiante, ali para ele representa aquele domínio de Deus sobre a sua vida. Ele é um escravo de Deus, ele é senhor de sua vida, e as pessoas querem se identificar como tal, porque assim elas se consideram. Essas pessoas aqui ouviram tudo sobre Deus, os sinais que Deus fez naquele período, a manifestação da ira de Deus, deixar aquelas pessoas convictas que vinham do Senhor Deus. Mas elas rejeitam a Deus e abraçam as ideias da besta, promovendo a adoração à primeira besta. E elas vão convictas. É um evangelho das trevas, sendo aceito pelas pessoas das trevas nesse período. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, é o número de homem. É uma plenitude da maldade. Eu não quero aqui dizer que quem fala que se trata de apenas um número e pronto, eu não quero desfazer, mas eu quero acrescentar dizendo a nossa principal lição é que a marca está na frente, está dirigindo uma diligência no coração das pessoas em prol da besta naquele dia. Você que tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, isso que nós estamos falando é para um tempo dentro de uma dispensação chamada período da tribulação, porque nesse período antes a igreja está com o Senhor. Aqueles que hoje crê em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, estará com o Senhor, não passará por esse período. É assim que nós cremos, que a Bíblia nos diz. Estaremos no tribunal de Cristo, ouvindo, sendo consolado por Ele, enquanto na terra a ira de Deus está sendo manifestada. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão abandonando conscientemente a salvação por amor à adoração à besta. Você já é um crente no Senhor Jesus Cristo? Você é uma nova criatura? Você já nasceu de novo para o reino da luz? Bem-aventurado sois, se assim você pode confirmar. Se Deus assim lhe salvou, se Ele fez isso, Ele lhe tirou do império das trevas e lhe colocou no reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Senhor Deus e Pai, abençoa o nosso coração com a Tua palavra. Nos lembra a cada momento a necessidade de vivermos para a Tua glória. Em nome de Cristo, amém. E tu terra